São Paulo perdendo jogador de graça, Gabriel. Que papo é esse? Vamos falar sobre isso. O Tricolor fecha mais um acordo aí para jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos falar também sobre Marcos Antônio, que pode ser convocado. Vamos falar muito sobre isso e várias outras novidades do nosso Tricolor paulista. Beleza, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo aí. E ó, vamos falar aqui sobre o treino de ontem, de quinta-feira. Tricolor venceu na quarta-feira o Coritiba e na quinta, ontem, todo mundo já se reapresentou e agora foco total no Choque Rei que acontece no próximo domingo. E tivemos aqui ótimas notícias, tá, no São Paulo aí, em relação a alguns jogadores que não foram para o jogo contra o Coritiba e um deles, o principal, que é o Danielzinho, eu confesso para vocês que estava um pouco preocupado. Ah, Gabriel, ele foi poupado. Ele sentiu contra o Bragantino. Tanto que teve muita gente que criticou o Crespo contra o Bragantino por ter tirado o Danielzinho. Só que não foi uma opção do Crespo. Ele tirou o Danielzinho porque o Danielzinho sentiu. O Crespo foi lá e teve que tirar ele. Aí era óbvio que ele ficaria de fora contra o Coritiba, mas pelo fato dele ter sentido dores contra o Bragantino, o que fez ele sair, ser substituído, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha ali dele não ir pro jogo domingo, né? Mas ele treinou ontem, ótima notícia. O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para o Choque Rei, jogo aí válido pela semifinal do Campeonato Paulista no próximo domingo. A atividade contou com o retorno de 3 atletas que foram poupados da partida contra o Coritiba: Danielzinho, Alisson e Luca. O Danielzinho participou normalmente do treino com o elenco e ainda realizou exercícios complementares de recuperação. Então, Danielzinho ontem treinou normal, sem nenhum tipo de problema. Então, vai estar disponível aí normalmente para o jogo contra o Palmeiras. Como eu falei, pelo fato dele ter sido substituído porque sentiu contra o Bragantino, eu fiquei com, sabe, aquele medinho de talvez ele nem jogar contra o Palmeiras. Mas como ele treinou ontem, tá tudo certo com ele, tudo tranquilo, sem nenhum tipo de problema, tá bom? O Alisson, que se recupera de uma virose, trabalhou também sem nenhuma restrição. O Luca, que sentiu dores na região posterior da coxa esquerda, fez atividades leves no gramado e complementou o trabalho na parte interna, tá? Então, desses 3 aí, só o Luca não participou, só o Luca não treinou, né, sem restrição. E o Luca fez alguns trabalhos aí para complementar na parte interna, né? Então o Luca, vamos ver se ele vai estar disponível para o jogo de domingo ou não, mas Alisson treina novamente, vamos ver, esse é outro que a gente tem que ver se vai ser relacionado para domingo ou não, porque ontem saiu a informação de que ele não foi para o jogo contra o Coritiba por causa de uma virose. Se ele não tivesse a virose, ele ia ser relacionado. Então, treinou hoje sem restrição, no caso ontem, quinta-feira. Então vamos ver se o Crespo vai colocar ele no banco domingo contra o Palmeiras. E o principal é o Danielzinho aí, sem nenhum tipo de problema. Ótima notícia aí, tá bom? Nosso cria Rian Francisco. Rian Francisco, que trata uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, deu sequência ao trabalho de transição física e fez uma atividade personalizada sob supervisão da comissão técnica, né? O Rian que está nesse processo de transição, daqui a pouco aí vai, né, devagarzinho começando a treinar com o elenco e depois vai estar disponível para poder ir para o banco, né? Se relacionado para os jogos, mas ainda tem que terminar esse processo aí de transição para o gramado, né? Mas a questão é que o Rian está muito, muito perto aí de poder voltar aí. Tá bom, meu parceiro? Vamos seguindo aqui, minha rapaziada, ó. O São Paulo aí pode perder aí mais um goleiro de graça. Por que mais um, galera? Porque a gente vai lembrar algumas semanas atrás que o Wagner Ribeiro, que é empresário do Yang, deu entrevista pro GE, né? Que contratou o Coronel, que não sei o quê, que não valoriza o Yang, aquela coisa toda que a gente já repercutiu. E o Wagner Ribeiro falou que está procurando um clube da Europa para o Yang assinar um pré-contrato e deixar o São Paulo de graça. E a gente tem mais um goleiro que pode também deixar o São Paulo de graça, porque até agora não teve nada de renovação, tá? Segundo o Alexander Vieira, o Felipe Preis, tá, não foi chamado para renovar o seu contrato.
e pode deixar o clube de graça. O Alexandre Vieira não colocou aqui quando que acaba o contrato dele, mas imagino eu que deve acabar no final aí do ano, o que significa, né, se for realmente no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser a partir do meio do ano, e o São Paulo até agora não fez nenhum tipo de contato aí com ele, com seus empresários, para tratar uma renovação contratual. Significa que só porque o São Paulo não chamou, significa que o São Paulo não quer renovar? Não especificamente, até porque o São Paulo está nesse momento aí tratando muitas e muitas renovações de jogadores que são muito mais importantes que o Felipe Preis, que nem joga, né? Por exemplo, Marcos Antônio, né? Renovou. Felipe Negrutti renovou. Luciano renovou, já foi anunciado. Aí, as prioridades agora é Lucas e Caleri. Então, tem vários jogadores que estavam, né? Estavam que eu falo porque alguns já renovaram, né? Alguns estavam, estão, quem não renovou ainda, com contrato para já acabar. Então é normal o São Paulo priorizar esses jogadores que são mais importantes. Talvez o São Paulo até queira renovar com o Felipe Preis, mas talvez não chamou ainda porque tem muitos e muitos jogadores mais importantes na frente dele. Ele é o quê? O terceiro goleiro, né, do São Paulo. Na verdade pode colocar o quarto, né, porque a gente tem Rafael, o Coronel reserva, aí o Yang é o terceiro goleiro e o Felipe Preis hoje é o quarto goleiro, nessa ordem aí, né? Então, vamos ver, né? São Paulo vai renovar o contrato do garoto, não. Eu não me lembro de ter visto ele jogar na base, tá? Não me lembro. E no profissional, eu acho que ele nem estreou. Então, tipo assim, não dá pra ter uma avaliação técnica em relação ao desempenho dele, porque não jogou no time de cima. Então, não dá pra ter esse tipo de avaliação. Agora, vamos ver se o São Paulo vai renovar com ele, não. Se o São Paulo ver, né, as pessoas entenderem ali que é um jogador que tem talento, que tem potencial, então eu tenho que renovar e emprestar para ganhar minutagem de outro time. Né? Ganhar minutagem, experiência e quem sabe voltar um dia. Se o São Paulo entender, claro que é um jogador que tem potencial. Né? Os caras veem, pô, esse cara aqui não vai dar nada, aí não vai nem renovar. Né? Então, vamos ver aí qual que vai ser a avaliação do São Paulo. Certo, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. E o São Paulo fez mais um acordo aí para jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Tá? Segundo o Valentim Furlan, o São Paulo fechou mais um acordo aí com o Guarani e devido à reforma que será feita no gramado do Morumbi após shows, São Paulo e Chapecoense, dia 12 de março, pelo Brasileirão, será no Brinco de Ouro da Princesa. Tá? Então, aquela possível semifinal, se o São Paulo tivesse o mando, aí no país, uma possível semifinal, não seria no Morumbi, seria no Brinco de Ouro da Princesa. Como o São Paulo não tem o mando, né, o mando é do Palmeiras, aí acabou que nem prestou. Mas se o São Paulo for para a final, não vamos ter o Morumbi. Vamos ter que jogar aí no Brinco de Ouro da Princesa, numa possível final do Paulistão. E agora tá aí o jogo com a Chapecoense, vai ser lá no Brinco de Ouro da Princesa, no dia 12 de março, por conta aí, não é nem por conta de novos shows, é por conta aí da reforma que vai ser feita no gramado. O último show vai acabar, se eu não me engano, acho que é dia 8, né? Tem 4 dias, né, do último show até o jogo com a Chapecoense, 4 dias. Aí você fala, pô, Gabriel, 4 dias dá para ter o jogo da Chapecoense, né? Não, porque o processo ali de reforma do gramado demora, entendeu? Ainda tem isso, né? Pô, acabou o show, vamos jogar. Não, aí acaba o show, depois tem a reforma do gramado, que demora pra caramba. É esse maldito contrato com a Live Nation, que, cara, eu falo um negócio pra vocês, eu nem gosto de comentar sobre essa questão de show, do São Paulo jogar no estádio, que me irrita de uma maneira inacreditável. Porque quem me conhece aqui, já que acompanha o canal, sabe que eu sempre reclamei desse acordo patético do São Paulo com a Live Nation para entupir o estádio de show e botar o time para jogar em outro lugar. Eu sempre odiei isso porque tira o time da sua casa para jogar em outro lugar. Aí depois que a gente viu, né, o que tem um bando de vagabundo, safado, pilantra, né, fazendo esquema de camarote, ingresso para ganhar dinheiro, tu fica, irmão, puto 3 vezes mais, 10 vezes mais, entendeu? Então, tipo assim, uma das piores coisas que aconteceu nos últimos anos do São Paulo foi esse acordo com a Live Nation. Uma das piores coisas que aconteceu foi esse acordo com a Live Nation. Cara, a gente pode jogar a final de Paulistão no teu estádio. Se o São Paulo tivesse ido para pré-Libertadores, não ia ter Morumbi para jogar um pré-Libertadores.
é uma vergonha. Um negócio vergonhoso. Mas isso tudo aí é digno da pior gestão da história. Sempre gosto de lembrar e sempre vou repetir. Isso é digno e do tamanho da pior gestão da história, né? Essa coisa é tão feio, tão patética, ele combina muito, né, com o pior presidente e com a pior gestão da história. É um negócio patético, ridículo aí. E esse contrato horroroso vai até 2030 e não sei quantos. Acho que vai até 2031, se não me engano, esse contrato que ela vai deixar. Um negócio pavoroso, patético. E tá aí, jogo com a Chapecoense vai ser no brinco de ouro da princesa, porque não vai ter aí o Morumbis, né? Complicado, complicado. Sobre a final do Paulistão, também não tem Morumbis. Segundo o André Hernan, o Juan, coordenador técnico da seleção brasileira, esteve no Couto Pereira para acompanhar Coritiba e São Paulo. Marcos Antônio foi um dos principais alvos de observação por parte do ex-zagueiro. Avaliado positivamente na CBF, o volante do São Paulo vive a expectativa de receber sua primeira oportunidade na seleção na convocação de março. Inclusive, já estamos chegando em data FIFA, né? Vai ter uma data FIFA aí no mês de março. Eu não sei se essa é a última antes da Copa, acho eu que é. E o Juan, coordenador da seleção, estava no Couto Pereira para ver, né, lá o jogo. E um dos principais ali que ele estava vendo era o Marcos Antônio. Aliás, o principal, convenhamos, você vai pegar. Quem o São Paulo estava vendo? Pô, quem tem mais potencial do São Paulo para ir para a seleção é o Marcos Antônio. E do Coritiba não tem ninguém com mais potencial que o Marcos Antônio, obviamente. Então, ele era o principal ali que estava sendo avaliado, né? Os caras foram pegar aí o jogo do Marcos Antônio, pegaram logo o jogo que ele começou no banco, né? Apesar que ele entrou no intervalo e entrou muito bem, né? Mudou o São Paulo aí quando ele entra, então tá aí Marcos Antônio sendo observado e o André Hernan traz aí que ele pode, né, ter uma possibilidade dele ser convocado aí para essa data FIFA de março. Vamos ver aí. Vale lembrar que no ano passado ele estava na pré-lista para ser convocado, né? Eu lembro que ele ia ser convocado, né? Ia ter a convocação na segunda-feira e no domingo, no dia anterior, o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro e ele se machucou. Aí acabou que ele foi cortado, não porque ele não foi convocado, né? Mas acabou que ele não foi porque ele se machucou. Tinha informação de que ele estaria entre os 23 convocados, né? Então, né, se isso realmente fosse verdade, essa informação, então ele estava ali já para ser convocado e acabou que não foi porque se machucou um dia anterior à convocação, né? Assim, cara, claro que para o jogador ser convocado para a seleção, jogar a Copa do Mundo é um negócio espetacular de outro mundo, não tem o que questionar. Agora, pro clube é sempre muito ruim, né, cara? Cara, quando o jogador, esse ano de Copa do Mundo, tem muito jogador, principalmente quem já tá ali, né, quase confirmado para ir pra Copa, quem vai com recorrência para a seleção e sabe que vai para a Copa do Mundo, o jogador já começa na temporada, irmão, ele só pensa nisso, né? Aí já começa a temporada dele pensando em Copa do Mundo, aí tira o pé de um jogo, o planejamento do cara, na cabeça dele, já é pensando na Copa, né? E... cara, assim, aí o São Paulo tem um histórico de jogador ir pra seleção e se machucar, tipo assim, cara, pro jogador é espetacular, legal, gosto de ressaltar isso aqui, valoriza ainda mais o jogador, mas pro clube não é legal. Ainda mais São Paulo tem um histórico de jogador de ser convocado e se machucar. Então, tipo assim, pra ele é maravilhoso, mas pra clube é sempre muito ruim, né? É sempre bastante ruim. Então, vamos ver se ele vai ser convocado aí ou não. Acho que tem mais uma só ou duas data FIFAs aí antes da Copa do Mundo, né? Tá chegando aí no meio do ano a Copa do Mundo. Certo, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. E, meu parceiro, olha essa. O São Paulo é o clube paulista com menos problemas médicos entre os 4 grandes de São Paulo durante 2026. A lista conta com jogadores que já iniciaram o ano machucados e outros que se lesionaram nos quase 50 dias de temporada até aqui, tá? Quem fez esse levantamento aqui foi o Marcelo Braga, tá? E assim, primeiro tem alguns pontos aqui. Primeiro, é claro que a gente está no começo do ano, tá aqui, né? 50 dias de temporada, muito no começo. Segundo, essa lista aqui conta com problemas médicos, então não é necessariamente uma lesão. Por exemplo, no São Paulo, tá aqui, por exemplo, nessa lista do São Paulo, a gente tem aqui 5 problemas médicos só, né? Um, por exemplo, é o Rian, que se machucou ano passado, André se machucou ano passado,
E tem que ter o Bobadilha que teve um trauma. Então, esse levantamento que conta não só lesão, mas problemas médicos no geral. Como, por exemplo, o Bobadilha que teve uma pancada só. Ficou um jogo fora contra a Ponte, já voltou. Não foi uma lesão, foi um trauma, uma pancada ali, voltou muito rápido. E todos os times tiveram problemas médicos no geral, né? Com maior número, né, do que o São Paulo. O Palmeiras teve aí nesse ano 10 problemas médicos, né? Contando também jogadores que já estavam machucados e começou o ano machucado. O Palmeiras tem 10, o Santos 9 problemas médicos, o Corinthians 9 e o São Paulo 5, né? Vale ressaltar também, de novo, que ainda é começo de temporada, mas é um tipo de coisa que já é para tu falar, porra, que maravilha, né? Porque a gente viveu um pesadelo ano passado, 70 lesões no ano, todo mundo se machucou, o time terminou a temporada sem lateral esquerdo, que não tinha machucado, terminou a temporada sem centroavante, tinha uma posição que eles nem tinham jogado para pôr em campo, tinha que improvisar porque tinha um excesso absurdo de lesões. Não, esse comecinho ainda, só esse comecinho, não tem nem 2 meses de temporada ainda, vale ressaltar que não estamos nesse problema. É claro que uma hora ou outra alguém vai se machucar? Vai, óbvio, é impossível não ter, mas que tenha aí de uma maneira que não seja absurda, como aconteceu ano passado. Né? Então tá aí, até aqui o São Paulo time tem menos problemas médicos em São Paulo, né? Palmeiras, Santos e Corinthians todos aí tem mais problemas no geral, né? Contando pancada, lesão aí, do que o time do São Paulo. Como eu falei, uma hora vai ter machucado, não tem como, mas que siga aí, né, cara, sem tantas, né? Que não tenha 15 no DM de uma vez, 10, né? Como aconteceu no passado. Meu parceiro, você que tá aí daquela moral, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.